é que no próximo dia 16 de agosto, faltam 45 dias, vai acontecer o maior encontro da comunidade empreendedora, um evento para 45 mil pessoas. Eu não sei vocês, se vocês estão percebendo, tá? Mas o Superdoutor está em outro patamar, né? Como a gente costuma dizer lá no Rio de Janeiro. A parada está outro nível. E a MLS Festival vai ser um evento na Nubank Arena, que é o antigo Allianz Parque, estádio do Palmeiras, aqui em São Paulo. Então, uma estrutura absurda. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês, vou explicar quais serão as nossas regras de engajamento e, principalmente, premiação para quem vai ter acesso a todo esse evento. Inclusive, tem algumas experiências aqui personalizadas também que eu vou divulgar para vocês. Mas o MLS Festival vai ser um evento promovido pela MLS, que é a liga onde nós participamos como membros do clube. Então, os alunos do Superdutores Clube sabem um pouco mais a fundo sobre isso, mas eu vou abrir para que todos entendam. Então, a MLS é uma liga com diversos clubes de mentoria, onde o Superdoutores faz parte. E no dia 16 de agosto, a gente vai estar reunido junto com o Flávio Augusto, com o Jota, com o Caio Carneiro. Algumas atrações, alguns artistas de cunho nacional e internacional também já estão sendo trabalhados para a gente poder divulgar. Então, durante esses próximos 45 dias, a gente vai fracionando essa comunicação e semanalmente vai soltando para vocês ali mais um pedacinho do que vai ser esse dia. Então, eu vou compartilhar um vídeo com vocês e vou mostrar o que vai ser, né? Não só o que vai ser, mas quais serão as regras de aplicação de vocês, participantes, para terem acesso a essa experiência. Beleza? O maior encontro da comunidade empreendedora está chegando. No dia 16 de agosto de 2026, a Mentoring League Society reúne milhares de líderes, empresários e empreendedores no Nubank Park, em São Paulo. E garantir o seu ingresso é simples. Baixe o aplicativo da Mentoring League Society na App Store ou Play Store. Ao acessar o aplicativo, entre na área do festival. Você encontrará todas as informações do evento, incluindo programação, novidades e o acesso ao seu ingresso. Clique em Ver Programação para conhecer a agenda completa do festival. Para garantir sua participação, será necessário validar seus dados. Selecione se você é brasileiro ou estrangeiro e informe o documento solicitado. Depois, clique em Avançar. Agora, preencha suas informações pessoais: nome completo, e-mail, telefone, data de nascimento e documento de identificação. Confira todos os dados com atenção antes de continuar. Essas informações serão utilizadas para validar sua inscrição e liberar seu acesso ao evento. Sua está em nossa fila de validação. Enquanto a análise de andamento, ou caso sua aprovação ainda não tenha sido concluída, você verá a mensagem: seu ingresso ainda não está disponível, seu pedido está em análise ou não foi aprovado. Consulte o clube responsável pelo convite. Nesse caso, é necessário realizar um novo cadastro. Aguarde a conclusão da análise e, caso ela demore, entre em contato com o clube que realizou o seu convite para obter mais informações. Assim que sua inscrição for aprovada, o ingresso será liberado automaticamente no aplicativo. Depois da aprovação, acesse novamente a área do festival. Seu ingresso estará disponível na aba de ingressos. Ao abrir o ingresso, você verá seu QR Code exclusivo de acesso. No dia 16 de agosto, apresente o QR Code diretamente pelo aplicativo na entrada do Nubank Park. Não é necessário imprimir. Basta manter seu celular carregado e o aplicativo atualizado. Lembre-se, cada ingresso possui um QR Code único e poderá ser validado apenas uma vez. Agora é só se preparar. O Mentoring League Society Festival 2026 será um dia de conexões, aprendizado, negócios e experiências transformadoras. Nos vemos em 16 de agosto no Nubank Park, em São Paulo. Seja bem-vindo! Vamos lá, galera. O dia 16, ele está dentro do combo que é a nossa agenda de compromissos de eventos, tá? Então, nos dias 15 e 16 de agosto, nós teremos um encontro aqui na nossa sede, um encontro no formato
muito parecido com o que foi essa última experiência agora do mês de junho, que eu vou abrir um vídeo aqui para vocês entenderem como é que foi também, tá? Mas nós criamos algumas regras de envolvimento. Até porque esse evento do dia 15 e do dia 16 vai ser aqui na nossa sede, aqui em Alphaville, para quem ainda não conhece. E no dia 16 à tarde, nós teremos sim vamos sair daqui, né, em caravana, para partir para o Nubank Arena e curtir o MLS Festival, tá? Então, os 2 dias, quem fizer a inscrição relacionada aos 2 dias de treinamento aqui na nossa sede, vai ter acesso ao ingresso de arquibancada desse evento, tá? Lembrando que o valor do ingresso para os dias 15 e 16 é referente ao valor simbólico para custo de logística, enfim, alimentação, toda a estrutura que a gente vai preparar aqui para receber vocês, tá? Então, seria relacionado a R$500 por dia. Então, quem fizer a inscrição referente aos dias 15 e 16 já vai ganhar o seu ingresso ali de arquibancada e vai seguir todas as orientações do vídeo, como baixar o aplicativo, fazer a inscrição e ter a liberação do check-in para poder ter a entrada do evento, tá? Os alunos que fazem parte do clube Superdoutores já têm o seu ingresso de arquibancada garantido, ok? E o aluno de mentoria que tiver o sistema preenchido, completo, ganha acesso à área VIP sem um acompanhante. Ou seja, vocês vão estar com a gente lá pertinho do palco ali para ter uma experiência premium ainda dentro dessa entrega que vão envolver outras coisas que eu não posso dar spoiler daqui agora. Então é só para quem estiver ali já dentro desse círculo fechado que vai ser a galera que vai para a área VIP junto com a gente, tá? Então, isso tudo, pessoal, é para que vocês tenham cada vez mais, não só mais acesso a um nível de experiência, mas a utilização do sistema. Então, são vários estímulos, além da premiação do treinamento toda terça, além do iPhone, que está sendo entregue agora para a clínica que teve o maior crescimento trimestral. Então, tudo isso para que vocês tenham um app ativo, atualizado, tenham a gestão da clínica cada vez mais próxima de vocês e com uma recompensa que, pelo amor de Deus, né? Não precisava nem disso daqui tudo, mas como a gente quer entregar cada vez mais um pouco, para cada vez trabalhar mais o over delivery, né, que faz parte da nossa característica, sim, a gente está colocando isso como um acesso a mais, tá? Lembrando que anteriormente o acesso ao MLS Festival era exclusivamente restrito aos membros do clube, e hoje a gente está vindo aqui abrir essa comunicação para que todos do método Superdoutores tenham acesso a esse nível de experiência, tá? Então isso é algo para que seja levado em consideração e quem participa dos outros programas fique bem atento ao tamanho da oportunidade que vocês estão tendo hoje, beleza? Os alunos que são membros do MBA, então, a gente tem um ingresso, tá, dos dias 15 e 16, ok? Que precisam ser feita a inscrição. A Emily, que está acompanhando todo esse processo, eu estou acompanhando junto com ela, então eu vou tirar mais dúvidas, mais informações. Eu sei que daqui a pouco o meu WhatsApp vai começar a apitar aqui também, para acompanhar isso junto com vocês, tá? Mas quem for aluno do MBA, paga pelos 2 dias e ganha um acesso à arquibancada, ok? E se tiver o sistema totalmente preenchido, não paga por nada. Ou seja, não é um sistema parcialmente preenchido, é um sistema totalmente preenchido, tá? Agora, André, quero ter o acesso à área VIP. Como que eu faço? Você pode também fazer sua inscrição direto para a área VIP, e aí esse valor seria um valor de R$1.000 por cada dia, beleza? Então, R$1.000 para o dia 15 e para o dia 16, tá? Que daria um total de R$2.000. Qual que vai ser o cronograma desses 2 dias de encontro, tá? Então, dia 15, no primeiro dia, nós temos aí o treino. Então, a galera que veio aí no último treinamento, viveu uma experiência bem bacana. Então, a gente vai para a academia. 5h30 você já está atrasado, tá? Eu não pude acompanhar a galera nesse último encontro por motivos pessoais, mas estava ali online já às 5 horas, vendo a galera chegar ali pontualmente. Às 8 horas da manhã, a gente tem um café da manhã, que é feito aqui no nosso escritório, tá? Para a gente poder gerar as primeiras conexões, já ir se conhecendo, já ir quebrando esse gelo, já ir quebrando essa barreira do digital, até porque hoje o método conta com alunos aí do IAPOC, ao Chuí, tem a galera, inclusive, do exterior, dos Estados Unidos, Portugal, então a gente vai ter uma galera bem boa aí nesse próximo encontro. 9 horas começa a nossa dinâmica coletiva, então, pessoal, não é para vir para cá para ter aula, tá? A aula está no app. O app está cheio de aula, inclusive várias novidades que a gente está trazendo agora desse conteúdo para vocês. Aqui é para experiência, aqui é para troca, aqui é para conexão, aqui é para network intencional, tá? 12 horas a gente tem a pausa para o almoço, um almoço de negócios, para a gente continuar avançando cada vez mais dentro desse contexto, né, de interação e conexão. Depois a gente vai para a parte de plenária focada em vendas e tem às 18 horas o encerramento do primeiro dia. No dia 16, também tem treino, com certeza. Até porque, dentro dos 5 pontos
que ativam, elevam e mantêm a nossa frequência e a nossa energia, o treino, sem dúvida alguma, é fundamental e essencial para isso, tá? Porém, no dia 16, a gente já vai falar um pouco mais de gestão, só que na prática, tá? Então, a gente vai aprofundar mais na área de gestão, dia 15, vendas, e dia 16, gestão. E às 16 horas, a gente sai daqui em caravana para poder curtir o MLS Festival, que começa às 16 e vai até às 22 horas. Então, para a galera que não é de São Paulo, se prepare para passar 4 dias em São Paulo. Então, cheguem antes, ou seja, cheguem no dia 14 e voltem apenas no dia 17. Tá? Então, se programem com relação à logística. Existe um PDF com mais informações, com recomendações de logística que a gente tem aqui, de hotel e tudo mais, que facilita um pouco a vida de vocês também relacionados a isso, tá? Acho importante que vocês conversem, criem também, se quiserem alugar em um Airbnb e fecharem um grupo, para quem está vindo de fora, para quem não é de São Paulo, também é interessante. Então, na ausência de um líder, liderem, puxem isso. Então, se tiver, tem sempre alguém que gosta de organizar, né, esse tipo de bagunça, então, uma bagunça organizada, de fato. Então, puxem a ponta dentro dos grupos de vocês, seja do MBA, da mentoria ou da consultoria, para que a gente possa estar junto e viver esses 2 dias aí. E dessa vez estarei presente, tá? Então, assim espero, né? Até porque a gente não controla o dia de amanhã. Vamos lá. Eu vou dar um spoilerzinho do que foi o último encontro e para vocês, para quem não participou, conseguir ver um pouquinho da dinâmica, o treino, como é que foi, o almoço, o café da manhã. É mais ou menos isso que vocês vão viver e à noite a gente vai estar junto no festival. Pessoal, eu não sei vocês, tá? Mas eu já estou garantido. Então, como diz o nosso amigo lá da Bahia, Alessandro, se mexam. Então, pode me chamar no privado para poder tirar mais dúvidas, poder saber mais informações. Vou estar acompanhando vocês. A gente tem um volume, tá? Bem escasso de ingressos dentro da parte de arquibancada. Então, é bom que se antecipem. A gente tem 45 dias para o encerramento das vagas, mas acredito que pela demanda que a gente já está conversando aqui ao longo do dia, isso pode encerrar ainda esse mês. Então, vão se programar. Para quem é de longe, se antecipem, vejam logística. E se precisarem de ajuda, podem contar comigo também. E nos dias 15 e 16, quero ver todos vocês aqui. Então, a gente vai ter uma artezinha personalizada, vai encaminhar no grupo, vai fazer uma bagunça organizada. Vão ter alguns elementos também voltados para a parte de experiência pré-evento, que a gente vai trabalhar aqui junto com vocês. A gente vai chegar lá fazendo muito barulho, mostrando que somos animados, que estamos engajados, assim como nós fizemos no treino lá das flexões, para quem estava aqui presente. Então, nós fomos um dos grupos de mentoria com maior representatividade dentro da liga, isso inclusive foi mencionado, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá para arrepiar. Fechado? Então, quero saber aí pelo chat, se vocês estão animados, quem é que vai estar comigo nessa? Bota um hashtag bora aí, se bora eu bora. Ah, Lorne, você é daqui, não tem como. Para quem é de São Paulo, isso daqui não é convite, tá? É convocação. Para quem é de São Paulo, não é convite. Que fique claro, né? São Paulo, Rio, Espírito Santo, tá aqui do lado. Isso não é convite, é convocação. Boa. Aí sim, excelente. Muito bom, pessoal, muito bom. E a gente vai trabalhar isso, tá? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso a cada inserção, a cada encontro online, a cada nova live que a gente fizer, para a gente poder acompanhar e massificar essa comunicação que é importante. Excelente. Agora, trazendo para o nosso contexto e observando que estamos oficialmente no segundo semestre de 2026, como está passando rápido, hein, galera? Como está passando rápido. Hoje o nosso papo é sobre liderança de vendas, focado para clínicas e consultórios, sem dúvida alguma, que é o formato que a gente atua aqui, mas trazendo para vocês algumas atualizações. Eu falei sobre isso no primeiro semestre, a gente teve uma taxa de resultado muito boa, inclusive.
acompanhando pelo preenchimento do sistema e as últimas mentorias que eu fiz essa semana, cara, teve clínica que teve crescimento de 128% comparando o mesmo período do primeiro semestre de 2025. Não dá para normalizar o que está acontecendo no método desse ano, não dá para normalizar os resultados que vocês estão alcançando esse ano. Eu estou olhando aqui, estou vendo que a Alexandra está na clínica, foi recorde esse mês, e eu lembro que a gente falou sobre isso numa mentoria, porque esse mês tem viagem programada com as crianças e que o mês de junho era para entrar para rachar, era para entrar para vencer, não era para entrar para jogar o jogo. E eu vejo que tem muitos de vocês que ainda estão dormindo. E galera, primeiro tempo já foi. E o nosso papo de hoje é papo de vestiário. E é claro que, como a gente já ouviu da nossa mãe, né, para um bom entendedor, um pinga é letra. E tem muita gente que está dormindo, pessoal. E se continuar desse jeito, a gente já sabe que não adianta culpar mercado, não adianta culpar governo, não adianta culpar a Copa do Mundo, não adianta culpar São João, até porque a gente já sabia que tudo isso ia acontecer. E se vocês não têm um plano para vocês, podem ter certeza que alguém tem, tá? Vocês fazem parte do plano de alguém. Não tenham dúvidas disso. E a gente tem agora 6 meses para poder encerrar 2026 com chave de ouro e fazer, sem dúvidas, um ano disruptivo, um ano recorde, um ano de conquista, de realização, de materialização, para que justifique todo esse esforço, toda essa intensidade e o fato de vocês estarem aqui. E é só olhar para o lado. Cada um dos grupos aqui, eu vejo isso, isso é muito claro, tá? É só olhar para o lado que vocês vão ver que tem uma galera que está crescendo muito, em todos os grupos. E não se surpreendam, tá? Quando você vê as pessoas saindo do grupo, é porque elas estão subindo mais um degrau. O grupo do MBA, a cada semana, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. O que isso significa? Tem gente nova chegando, assim como tem gente que está subindo mais um degrau, subindo mais um degrau, subindo mais um degrau. Toda semana no grupo do clube, entra gente. Ou seja, automaticamente é só olhar para o lado. Então, se tem alguém crescendo dentro do mesmo projeto, seguindo a mesma metodologia, tendo acesso aos mesmos mentores, porque aqui eu falo com todos vocês, independente de quem está na consultoria de 120 e quem está no MBA de 30, todos têm acesso. Tem gente que eu estava fazendo suporte essa semana, meia-noite 10. Tem gente que eu estava fazendo suporte semana passada com a minha esposa na UTI. Então, isso é indiferente para a gente, para que vocês entendam o comprometimento e, principalmente, se a gente está aqui para poder liderar, fiquem sabendo que o mês de junho, aqui na nossa empresa, tá? Com 11 dias afastado, a gente também bateu recorde de venda. E recorde não só do mês, tá? E não só do ano, recorde da empresa. Recorde da existência da empresa. Então, para estar dando essa aula de hoje, sem dúvida alguma, a gente tem que não só liderar pela fala e pelo discurso bonito. Até porque a única coisa bonita é só o discurso, né? Não importa se a imagem é 4K, a única coisa bonita aqui vai ser o discurso. Então, a gente também lidera pelo resultado. Então, só para vocês ficarem sabendo aqui, teve recorde e teve recorde da vida, tá? Foi o maior recorde da empresa de vendas nesse último mês de junho, com 11 dias afastados sem pisar no escritório. Então, para a gente seguir o nosso bate-papo de hoje, tem uma enquete que eu quero soltar no grupo, e quero a participação de vocês, que é para saber qual é a opinião que vocês têm sobre isso. E, na sequência, eu vou soltar 2 vídeos. Um vídeo, sem dúvida alguma, do Flávio Augusto, que grande parte aqui já deve conhecer, e se não conhece, já ouviu falar. Mas também quero trazer um vídeo que reflete exatamente o espírito e a pegada, né? O estar na frequência, o estar no giro que a gente tanto comenta, que quando a gente acessa, é muito importante que a gente possa guarnecer isso cada vez mais. Então, eu queria ouvir de vocês, queria entender de vocês, na verdade, né? A interação aqui pelo chat, para saber na opinião de vocês, na visão de vocês, tá? E tudo bem discordar, mas eu quero que vocês participem. O líder, ele vende ou não vende? O que vocês acham? O que vocês entendem sobre isso? Quem acredita que liderar é muito mais sobre coordenar o time, fazer as engrenagens funcionarem e não necessariamente precisa estar na venda? O que vocês acham aí? Eu queria... É claro que tem uma galera aqui dos mais antigos que já a resposta já é óbvia, né? Mas eu sei que tem uma galera nova também. E não fiquem acanhados, tá? Participem, interajam. Eles estão num ambiente seguro. Até porque aqui é uma comunidade segura. A gente se protege. A gente puxa a orelha de vocês, mas a gente se protege. Ninguém mexe com os nossos. Então vamos lá. Vende, 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 vende muito. Não tem ninguém do contra. Nossa, não tem nenhuma ovelha negra. Que bacana. Geralmente sempre tem, né?
Vende, 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 ok, iremos com certeza. Vamos lá, tá faltando gente. Tem 25 empresas aqui, tem gente que não está interagindo. Eu só vou avançar com todo mundo interagir, tá, pessoal? E câmera aberta para quem não está de câmera aberta, tá, Janaíne? Seja bem-vinda. Esse é o clima. Tá saindo até uma janta aqui que eu já tô vendo. Vende o tempo todo. Eu sempre tô fazendo janta, André, nesse horário. Quanto tempo, hein? Estamos devendo uma visita aqui, hein? A gente puxou ele ao vivo, gente. É isso. Bacana. Eu queria compartilhar um vídeo. Saímos agora há pouco. Então, a cada quinzena, né? Então, a cada quinzena a gente tem um alinhamento de sócio e a gente tem que estar na frente do Flávio Augusto, do Joel e do Caio. E fiquem sabendo disso que não é nada tranquilo, tá? Até porque a gente está falando de performance, de três nomes que têm uma performance absurda. Mas, se a gente quer jogar o jogo dos grandes, a gente tem que estar cada vez mais perto deles. É por isso que a gente deságua para vocês. Mas eu queria compartilhar um vídeo e depois fazer e contextualizar em cima do que eu ouço, do que eu vejo e do que eu acompanho de vocês. Tá? E eu sei que a carapuça ela vai servir para algumas pessoas e é para isso mesmo que a gente está aqui. Então, vamos lá. O que é a preguiça mantendo-se ocupado é quando você, na hora de prospectar, você está fazendo qualquer outra coisa para se sentir ocupado, sofisticado e intelectual. Você está sendo preguiçoso. Aí você chega em casa, chega para tua mulher, para teu marido, não, passei o dia inteiro trabalhando, 12 horas por dia trabalhando. Quanto tempo foi vendendo? Meia hora. Então você não trabalhou, cara. Trabalhou. Você entendeu? Trabalhou não. Quando você não faz o que deveria fazer, com a desculpa que está fazendo outra coisa, o nome disso não é trabalho. O nome disso é preguiça mantendo o seu trabalho. Então ordena o teu padrão mental para tu focar o teu tempo e a tua produtividade naquilo que vai mexer o ponteiro, que vai levar você do ponto A para o ponto B, que vai fazer você se destacar no teu negócio. Ou seja, quando a gente fala de preguiça ocupada, trazendo para o nosso contexto, para analisar a agenda de hoje. Como é que foi o dia de hoje por aí? Foi dia de venda ou foi um dia de trabalho? Porque votar na enquete é mole. Agora eu quero ver a resposta depois do vídeo. Hoje foi dia de venda ou foi dia de trabalho? Hoje foi dia de venda ou foi dia de burocrático? Foi dia de preguiça ocupada? E aí? Aí muda, né, pessoal? E aí muda. E falar sobre liderança é também falar sobre autorresponsabilidade. Porque essa semana eu ouvi o seguinte: ah, mas eu mando a lista, a secretária não liga. Ah, mas eu mando ela ligar, ela não liga. Ah, mas eu mando. Eu peço para ela fazer, ela não faz. Beleza. Aí a gente senta para ver a agenda da secretária, que faz 78 mil coisas na clínica. Aí, quando ela não liga, você também não liga. Porque você também está ocupado atendendo. Aí, no fim do dia, é mais um dia, no fim da semana é mais uma semana, e aí é mais um mês. E aí vocês são muito inteligentes para justificar a falta de resultado que vocês vêm tendo. Mas falta um pouco de autorresponsabilidade, de assumir o protagonismo e falar: caramba, cara, isso aqui tem que mudar, e tem que mudar hoje. Porque se não mudar, eu não vou alcançar o que eu quero. Fique incoerente, pessoal. Querer algo e não bancar o comportamento desse algo. Fique incoerente colocar uma meta e não bancar o comportamento para alcançar essa meta. Fique incoerente colocar na enquete do grupo e o dia a dia da clínica não ser nada disso. Então, tudo bem, tá, o que vocês estão colocando aí na enquete. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas o meu papel é trazer para vocês uma reflexão de que, pô, realmente, será que a gente está no jogo? Será que a gente está antenado? Será que a gente está ligado? Será que eu estou usando o suporte como deveria? Será que eu estou me escondendo? E se eu estou me escondendo de quem e por quê? Porque, galera, quando a gente ganha, quem é que vence junto com a gente? Quem é que sobe no pódio? Quem é que brinda? Agora, quando a gente perde, quem é que perde junto? Durante o treinamento, lá do Dia das Mil Flexões com o Joel, teve um momento que a gente já tinha feito mais de 700 repetições. Ele falou o seguinte: a próxima série agora a gente vai ficar 1 minuto parado na posição de flexão, de prancha, não lembro agora qual foi o nome do exercício. E quando você achar que vai cair, lembra que se você cair, você esmaga toda a sua família.
A galera já estava exausta, estava chovendo, já tinham sido mais de 700 repetições. Cada um no seu padrão, tá, gente? Gente só na flexão do Bolsonaro. Eu estava só na flexão do Bolsonaro, que é a do pescoço. Depois de 700, quem é que vai falar que está fazendo no padrão? Pelo amor de Deus. Mas os 1 minuto de prancha foi sustentado. E se precisasse ficar mais 10, a gente ficava. Então é exatamente sobre isso. Porque a empresa de vocês está cheia de rotina, tem muito cacique. Na verdade, todo mundo quer ser cacique, né? Mas se a gente não trouxer o contexto, não trouxer o significado, não trouxer o ritual para a empresa, e liderança também é sobre isso, pode ter certeza que as pessoas estão vendo, tá? A secretária está vendo, o parceiro está vendo, colaboradores percebem isso. E aí não adianta ser um leão aqui dentro do vídeo, né, ali no chat, na interação, e o líder vende, vende muito. Porque se eu perguntar aqui qual foi o resultado de venda hoje, ou então quanto tempo do dia de hoje foi dedicado para venda e prospecção, a gente sabe que a resposta não vai bater, né? Só que a gente não precisa passar por isso publicamente. Eu acho que o travesseiro mais fofo que tem é a nossa consciência. Então, que hoje seja um dia da gente revisitar exatamente isso. O nosso comportamento. Então, pega um recorte do primeiro semestre, pega o resultado do primeiro semestre, analisa cada ponto sobre isso e puxa dentro da sua matriz de prioridade o que eu tenho que fazer mais, o que eu tenho que fazer menos, o que eu tenho que delegar, o que eu tenho que deixar de fazer, que não vai me levar ao objetivo que eu quero e as metas que eu ainda tenho para poder tirar. Revisita o papelzinho que você preencheu lá no dia 31 de dezembro, quando você colocou os objetivos que você tinha para esse ano, e vê quantas coisas você tirou do papel e quantas ainda estão lá. E até mesmo, pessoal, use esse momento para celebrar o que já foi conquistado. E também não tenham medo e vergonha de aumentar a ambição de vocês. Porque eu sei que tem uma galera aqui que está batendo um resultado que não tinha colocado. E fez. E às vezes a gente se subestima também. Agora a pergunta é, se fez, vai deixar cair? Vai ser só um golpe de sorte? Vai ser uma receita que você acertou a mão e não consegue repetir mais? Aí parece que preencher o sistema é bobeira, né? Parece que preencher o sistema é uma atividade chata, né? Que não serve para nada, né? Bacana. Então, daqui a um ano, ter o demonstrativo do primeiro semestre para analisar o comparativo e montar o seu planejamento é besteira? Daqui a um ano, ter o sistema preenchido com alguns pontos que vão ser ajustados, inclusive a níveis de experiência de vocês, que vai ser um agente para interpretar todos os dados e trazer um direcionamento, vai ser besteira? Então, quando a gente para analisar a galera que está crescendo muito, e quando eu falo crescendo muito, pessoal, é crescendo muito dentro do método. Não é sorte. E também não é só a metodologia, tá? É um conjunto de coisas. E existem 5 pontos que ajudam a manter isso, para que não seja um pico, para que não seja aquele voo de galinha, né? Aquele famoso voo de galinha que a gente tanto ouve falar. Por que vocês acham que os 2 dias de treinamento começam com a academia? Por que vocês acham que todos os dias, 5 horas da manhã, o Rafa solta um vídeo lá no Instagram dele? Será que é só para gerar o engajamento? Então, pessoal, tudo que a gente transmite para vocês, a gente vive dentro da empresa, vive nas nossas rotinas, vive no nosso dia a dia. Isso é um estilo de vida. E detalhe, o post é todo o tema do dia, da aula do dia. Sempre da aula do dia. O post é sempre da aula do dia. Todo dia a gente está lá fazendo isso. Para que a gente possa mostrar para vocês que dá resultado. É só experimentar fazer. É só experimentar cair para o desafio. E chamar, e usar. Não teve uma pessoa que me chamou semana passada que ficou sem resposta. E com todos eu liguei de vídeo, tá? E trazendo para esse contexto da enquete, se o líder vende ou não vende, se o líder tem que ser exemplo ou não tem que ser exemplo,
Teve um vídeo que a gente recebeu essa semana, e eu até peguei agora no finalzinho, eu nem ia usar, mas eu estava montando aqui, finalizando, eu falei, cara, esse vídeo tem que estar no conteúdo de hoje sim, porque mostra exatamente o que a gente quer transmitir, né? O que eu quero transmitir hoje nesse bate-papo com vocês. Que é isso aqui, ó. Vamos lá. Dia 29/6, meta batida! Graças a Paty também. Tá vendo? Trabalhar no dia de jogo. Trabalho devolve, galera. Trabalho ganha. Tem um cortezinho aqui rápido, mas se a gente parar para analisar, teve uma galera que estava vivendo a segunda-feira como se fosse sexta. E o pior, tá? Tava com meta batida, não. Não respondeu suporte, não respondeu a interação do grupo, não enviou o relatório, não participou da premiação de terça-feira porque não estava com o sistema atualizado, mas viveu a segunda-feira como se fosse uma sexta. E como se tivesse com resultado. E quando a gente vai falar sobre liderança e vai chegar para cobrar o time, de novo, pessoal, as pessoas notam isso. Fica incoerente você cobrar algo do que você não faz, do que você não vive. Seria incoerente a gente estar aqui falando sobre treinar forte, sobre agradecer, sobre servir, sobre aprender um fato novo, que é o nosso sistema, que é o aplicativo, e não estar vivendo isso diariamente. E o que vocês esperam de uma liderança? O exemplo ou o discurso bonito? Coloca aí no chat. Beleza, exemplo. A Dani colocou aqui, ok. Agora, o que vocês estão sendo para a equipe de vocês? Fazendo uma autoanálise. Está sendo um discurso bonito? Ou realmente a gente está parado ali para meter a mão junto com o time? A gente vai continuar terceirizando a responsabilidade? Ou amanhã a secretária vai estar dentro da sala junto com você prospectando? Galera, a gente está falando de 1 hora no dia, 2 horas no dia. Ninguém aqui fica o dia inteiro sentado prospectando, ligando e vendendo. Não adianta falar que faz, que eu sei que não faz. Mas não fazer esse momento nenhum do dia e ao final do mês tentar justificar isso não cola. E eu digo que eu falei com muita gente na última semana, porque era exatamente a última semana do mês, é onde o WhatsApp não para. É onde todo mundo aparece. E por que não manter essa intensidade agora e buscar essa meta na primeira quinzena? E entrar de sola, realmente. Se antecipar, fazer os movimentos de forma coordenada. Usar o grupo, usar o suporte. Inclusive, trocar entre o próprio grupo, porque se tem uma galera que está crescendo muito, está dentro do seu próprio grupo. Para entender o jogo que está sendo feito, entender os bastidores por trás disso. Modelar. Vocês têm acesso a tudo isso dentro da própria comunidade. Ou seja, o tempo que a gente passa na academia não é só treinando. E nem é sobre treino. É sobre conexão, é sobre entender o jogo por trás do jogo. É sobre entender os movimentos que estão acontecendo. Um insight que a gente pegou durante uma troca informal, a gente já executou na empresa e já teve resultado. Um insight. Uma conversa. Um movimento. Vocês estão dentro do mesmo movimento. E detalhe, tá? Tendo acesso ao resultado, porque tá lá, ó, no treinamento toda semana. E não é nenhuma surpresa que algumas equipes vêm repetindo no ranking. Porque elas já entenderam qual é o jogo. Então, bater meta não pode ser evento, pessoal. Bater meta tem que ser um combinado, tem que ser um compromisso. E precisa de um significado, de um símbolo, de uma medalha, de uma conquista, para que a gente banque o comportamento e jogue o jogo. E detalhe, tá? Ninguém é obrigado a jogar o jogo, mas quando entra em campo, a gente tem que correr na mesma direção. E quando a gente fala de entrar em campo, e trazendo um pouco do contexto do que é esse vídeo, eu coloquei até 2 imagens, né? Porque eu sei que aqui a gente eu não quero errar a idade de ninguém.
E a gente não vai falar sobre idade aqui, porque se abrir uma enquete de idade, eu sempre me ferro, tá? Então, eu vou deixar isso para segundo plano. Mas quando a gente traz para o contexto da liderança, é percorrer, pessoal, todo o campo da clínica, do consultório. E como nós estamos em clima de Copa do Mundo, ou você vai ser o Rivaldo de 2002, para os saudosistas aí, para a galera, vamos falar aí, anos 80, né? Geração 80 que viu, 80 e 90 que viu o Penta, e para a geração 2000, seria um Vini Júnior da clínica de vocês. Que não é sobre correr o tempo todo, é sobre ocupar a zona de calor do campo. A zona de conversão, a zona que mexe o ponteiro, que é a zona da venda. E dentro da zona da venda existem várias camadas, inclusive. E um dos pontos que eu bati no alinhamento que eu fiz hoje, que além de resetar o mindset que a secretária não tem nada a ver com a falta de resultado, é entender em qual posição do ataque vocês estão hoje. Aliás, em qual posição do campo vocês estão hoje, que tem que ser uma posição de ataque. E uma posição de ataque é uma posição tática. É uma posição que analisa oportunidade. Que está 100% e está o tempo todo ligado. É aquela frase, guarda alto, sorriso no rosto. Sempre pronto. Primeira coisa que eu falo quando o Rafa me liga, é sempre pronto. E quando o time de vocês acionar, quando a gente fala daquele movimento do Aquiles, né, que é chamar quem resolve, é colocar realmente a oportunidade na frente de quem vai converter, é que essa responsabilidade é transmitida através da liderança. Se o time de vocês olha para vocês e não vê essa representatividade, não sente essa confiança, como é que vocês acham que a gente vai resolver isso? Então, o melhor exemplo de liderança que a Vitória podia dar para o time dela, para a secretária dela, inclusive, era estar lá. Dia de jogo, Copa do Mundo, muitas pessoas com clínica fechada, enfim, cada um sabe do seu cada qual, mas estava lá junto, na trincheira, guerreando, até o último minuto. Fui consagrado com a meta. E o mais legal disso tudo é que o jogo acabou de virar e pronto, agora a gente está no dia 2, é um novo ciclo, é um novo semestre, é um novo mês. Só que aquilo ali traz o time cada vez mais para perto. E pode ter certeza que a visão hoje que essa secretária, que essa colaboradora tem, é totalmente diferente. Pessoal, coloca aqui no chat só para eu entender se vocês estão comigo nessa. Se a gente está na mesma página. Está fazendo sentido isso? Sim, tá fazendo sentido sim. Sim, não? Deixa eu ver aqui pelo chat. Beleza? Ótimo, bacana. E quando a gente fala de ocupar a zona quente do campo, né? Trazendo para o nosso contexto do dia a dia, da rotina da clínica, é importante entender isso dentro de uma estrutura. Uma estrutura de direcionamento, uma estrutura de definir meta. E quando a gente fala de direcionamento da equipe, pessoal, a gente não está falando aqui de uma reunião de 2 horas e uma palestra, tá? É direcionamento, é jogo rápido, é pontual. É igual o pit stop de Fórmula 1, é rápido e preciso, naquilo que tem que ser feito. E volta, e vamos embora, mais uma volta, mais um ciclo. Definição é elemento de meta, não só a meta de projeção do próximo semestre, meta do mês, mas a responsabilidade de cumprir a meta do dia. Dos indicadores básicos, inclusive, que é o que são, que no final das contas é o que constrói o resultado. O acompanhamento da execução disso tudo também, e não só da execução da venda, tá? Mas de todos os processos que envolvem a venda. É ter esse momento, né, aquela pausa do café, de passar ali, de rodar, de entender, de sentar junto. É um ajuste, é uma adequação. É um ajuste que você faz numa cópia, é um ajuste que você faz na entonação da ligação, na postura com que a pessoa está sentada na cadeira. E também de ter a sensibilidade de mandar levantar, jogar uma água no rosto, tomar um café, dar um energético, alguma coisa, uma chacoalhada. Pessoas oscilam ao longo do dia.
Eu devo tomar no mínimo uma média de 1 litro de café. 3h30 da manhã a gente já está online, agora são 20h46. Tem que ter um café para dar uma força, para dar um gás, pô. Com certeza. Feedback e reconhecimento. Feedback de ajuste. Chamar no canto. Resolver rápido também. Sem levar para emocional. É papo de vestiário. É para ganhar o jogo, é para vencer o campeonato, é para a Copa do Mundo, que a gente está. Não dá tempo, é muito rápido. O jogo que vocês estão jogando, a meta que vocês estão buscando, o resultado que a gente quer alcançar, ele não dá tempo para mimimi. Agora também é importante reconhecer quem fez a diferença, quem buscou, quem fez a mais. É reconhecer o a mais, o extraordinário, e não o básico. E não um relatório preenchido de que cumpriu 100 ligações, é o extraordinário. Aquilo que não estava no combinado. E feito com excelência. Mas também ter tempo tático para desenvolver e elaborar a estratégia. Ou você acha que a estratégia vai vir da cabeça da secretária? A solução vai vir da equipe? E não que não deva ter troca junto com a equipe, tá? Para você ouvir quem está na linha de frente. Mas refinar isso. E para isso serve o grupo, para isso serve o suporte, para isso servem os mentores, para isso serve o acompanhamento. E, ao mesmo tempo, fornecer também as ferramentas. E aí, de novo, parece bobo, né? Mas o preenchimento do sistema traz tudo isso. Traz como você vai direcionar, traz a definição da meta, tem a execução, porque a aba de venda está sendo preenchida. Como é que você vai definir uma estratégia sem número? Sem dado, sem um indicador? E treinamento constante. Treinamento constante, constante, o tempo todo. Vou dar um exemplo, tá? Tem muitos conteúdos que são direcionados, que vocês recebem, que podem ser transmitidos para o time também. E-book, manual. Gilberto mesmo hoje me chamou no WhatsApp e falou, cara, eu quero fazer um intensivo junto com o time lá, para que vai pegar junto no sistema comigo, então eu vou entrar, quero colocar lá na mesma live junto comigo ali na reunião. Pode, com certeza. Ele está potencializando alguém que está junto com ele na trincheira. E, sem dúvida alguma, ao final do dia, acompanhar os indicadores. Então, o tempo de preenchimento das entradas e uma coisa importante, tá? São spoilers. A gente sabe quem usa o sistema e quem não usa, tá? A gente tem acesso a tudo isso. E por isso que a segunda-feira fica aquele Deus nos acuda, na parte do treinamento, mas a gente tem acesso. E a Emily está chegando para acompanhar exatamente isso, para reforçar ainda mais essa auditoria junto com a gente. Então, isso é o que define a rotina e o dia a dia de um líder comercial, de um líder de vendas. E, ao mesmo tempo, é importante que a gente crie competições, que a gente desenvolva, junto com a equipe, né, na questão do rito e do ritual, que é dar o significado àquilo que a gente está direcionando. Ou seja, semana passada, eu fiz uma ligação, eu estava coordenando o time online. É um outro formato de liderança, inclusive. Ou seja, aumenta a intensidade de relatório. Eu estava percebendo que o relatório não estava andando, não tava acontecendo. E aí eu liguei, a gente tem um fenômeno aqui, que é o filho do Rafa, né, que é literalmente uma máquina, ele é diferente. Eu liguei para ele e falei assim, ó, vamos fazer um combinado? Se sair uma venda hoje, sai um Pix. E não vai sair o Pix da empresa, não, vai ser do meu bolso. Posso contar contigo? Ele, tô dentro. Ele é um moleque ligeiro, ele gosta de um dinheirinho também. Final do dia, 10h40 da noite, depois de preencher o relatório, estava lá o Pix dele. Ou seja, se a gente não criar metas individuais, não criar um formato de competição, não criar um formato de engajamento, dar significado ao que está sendo feito, quem está na linha de frente, esse moleque ele faz mais de 300 prospecções por dia. Eu não consigo cumprir o volume de prospecção que ele faz. Ninguém da empresa bate ele em nível de prospecção e agendamento. É o cara que mais ouve não na empresa, o dia inteiro.
o dia inteiro ligando, prospectando e tomando não. E quando a coisa não está encaixando, a gente tem que ter a percepção de observar o que vai mexer, como é que vai mexer, como é que a gente vai puxar a pessoa de volta. Eu estou usando o exemplo aqui de um Pix, tá? Mas podem ser várias coisas. E é por isso que a gente precisa conhecer quem está no time junto com a gente, quem está no barco junto com a gente. Porque cada um rema por um significado diferente. E nem todo mundo é sobre ganho financeiro, tá? Nem todo mundo é sobre ganho financeiro. Já teve gente no barco com a gente que o ganho financeiro não era o que movia. Então, às vezes, é um reconhecimento, é um elogio. Então, existem várias formas de fazer isso. E é importante que a gente tenha essa sensibilidade de analisar e acompanhar e fazer essa mexida rápida. É, de novo, é a analogia do pit stop de Fórmula 1. Não dá para errar, tem que ser rápido, preciso, voltar, analisar e mexer quantas vezes for necessário. Classificação de desempenho. Então, se você tem uma equipe com mais de 5 colaboradores, cria um ranking. Cria um efeito de Copa do Mundo também, traz esse contexto. A galera lá da Bahia fez isso. Está no período de São João, período de sazonalidade, um período que traz uma dificuldade a mais, então tem que trazer o time para perto. O que eu vou fazer? Criar um efeito de Copa, todo mundo fica com a camisa do Brasil, e a gente cria a nossa Copa do Mundo aqui entre as unidades, e tem ranking, tem desempenho, tem meta, tem metrificação, tem ajuste, tem relatório, tem feedback. Tem que gerar movimento. Então, a parte sobre incentivos e recompensas é muito de forma particular. É de você realmente conhecer o seu time, conhecer quem está junto com você. E é claro que existe o campeonato da clínica, assim como existe também o campeonato individual. Então, as metas coletivas precisam estar claras e de forma aberta para que todos saibam o que está acontecendo, qual é o placar do jogo, o que está acontecendo na empresa. Tem gente que guarda indicador, que esconde indicador. Com medo de quê, gente? Pô, vou fazer o quê? Vai sequestrar vocês? Pelo amor de Deus, não que isso não aconteça, né? Mas, pô, é sério isso? Século XXI, 2026, igual o Toguro, vamos falar em pleno 2026, a gente vai ficar escondendo indicador? Vocês acham realmente que as pessoas não sabem? Ainda mais quem está na parte comercial, entrega. Então, o compartilhamento, jogar clave, tem o placar, tem clínica que tem lá um quadro ó, preenchido todo dia para saber o placar do jogo. Onde estamos, onde deveríamos estar, quanto falta para a meta, o que fazer mais, o que fazer menos. Todos participam, todos colaboram com aquilo. E é claro que no final a direção é do líder. Até porque isso aqui não é uma democracia. Então, de novo, a parte de oferecer e treinar o time. É trazer para perto. Tem pessoas que precisam de fato de treinamento. Tem pessoas que estão em fase de treinamento. E tem doma que quer o resultado. Então, não seja importante, tá? Mas todos têm uma fase, uma curva de aprendizado que precisa ser acompanhada. Para a gente aumentar a carga, aumentar a intensidade. E é claro que o resultado é a métrica de ouro no fim de tudo. Agora, ter também o resultado coletivo, celebrar de forma coletiva. Um recorde que foi batido, uma marca que foi alcançada. É trazer o time para perto. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que quando vira o mês, reseta tudo. E, pessoal, não precisa ser um ambiente pesado. Não precisa ser um jogo onde as pessoas, um lugar onde as pessoas estejam de cara fechada, estejam ali por obrigação, como se tivesse uma bola de ferro amarrada e não pudesse sair dali. Então a gente precisa criar um movimento, mas dar significado a esse movimento. As pessoas não estão pela sua causa, mas todas elas têm uma causa. Então qual é a causa dessas pessoas para a gente movimentar e todo mundo remar junto, no mesmo objetivo? Poxa, mas eu não tenho paciência de falar com pessoas, eu não quero conhecer a vida do meu colaborador. Cara, sinto muito, você não vai ter um time, você não está liderando. Vai chegar um momento que você vai bater o teatro, vai bater a cabeça no teatro e vai ser aquilo ali. Não conheço um reinado que cresceu sem pessoas. Vocês souberem, me digam qual é a literatura que eu vou pesquisar, eu gosto de ler. Estou olhando para o Júlio aqui, ó, para trazer um pouco da cultura militar, às vezes é bom, né? Mas não precisa ser um ambiente autoritário. É claro que precisa ter regra. É claro que precisa ter também o reconhecimento da liderança, né? A hierarquia. Mas não precisa ser um ambiente pesado, um ambiente fechado. Dá para fazer isso de forma leve, descontraída. E com responsabilidade.
onde cada um sabe a sua responsabilidade e o impacto que isso traz no resultado final. Aí sim, a gente consegue construir um time campeão, um time vencedor, um time que entra para vencer. Eu nunca gostei daquela frase, o importante é competir. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela nunca ouviu essa frase da minha boca, que o importante é competir. Entrar para ganhar, é troféu, é medalha no peito. Não existe isso, entrar para competir. Então, perdeu já entrou derrotado. Gerúndio na linguagem, estou tentando, estou fazendo, estou correndo atrás. Então, isso tudo só reforça um modelo mental que a gente precisa resetar a todo momento. Por isso que a autoliderança é fundamental para que você possa chegar à frente do seu time e liderar pelo exemplo e não pelo textinho bonito que o chat GPT vai gerar na hora de fazer uma reunião. Beleza? E dentro desse escopo, pessoal, é importante, a gente tem visto lá pelo treinamento de vendas, e tem algumas equipes, tem uma equipe em específico, eu não vou lembrar o nome agora, que eu vi que tinha uma parcial, a 7ª parcial enviada no dia, 7ª parcial enviada no grupo no dia. Uma parcial a cada 2 horas, tinham 7 parciais no grupo. E eu fui acompanhando, depois para ver, eu mostrei isso inclusive numa reunião que eu estava, e eu fui vendo isso. E a primeira parcial zerada, a segunda parcial zerada, a terceira parcial zerada, a quarta parcial zerada, na 6ª parcial que saiu à venda, uma venda de, o número eu lembro, R$ 2.726. 6 parciais ao longo do dia. Aquilo ali não é para mostrar só que o time está trabalhando, não, que o time está em campo, não. Mas é para entender que tem performance por trás daquilo. Porque a cada parcial tinha um ajuste. A cada parcial tinha um ajuste. A cada parcial tinha um ajuste. E no final saiu o resultado. E é exatamente esse contexto que eu queria trazer para vocês. E um dos modelos de acompanhar isso dentro dos relatórios, que é até o relatório que eles utilizam, eu peguei isso no grupo para trazer. Relatório parcial. Ou a gente aumenta o sacrifício, ou a gente diminui a meta. Não dá para querer algo grande sem pagar o preço. O relatório parcial ele traz exatamente essa visão do que está acontecendo o tempo todo, all time na clínica. Estou com a agenda de atendimento cheia, tem que ter um relatório parcial apitando no seu telefone o tempo todo. É um cheque, é uma pausa, é um ajuste, que no final muda completamente o resultado. Tá? Aqui até para vocês darem print, tá? Então tem tudo ali, ó, o horário, a data. Começa por onde? Pelo objetivo, a meta do dia. Total de venda, percentual da meta. Quando você doutrina o time a olhar o próprio desempenho, a ser seu próprio marcador, vocês não têm ideia do que vocês estão construindo. E durante a reunião, quando eu olhei esse relatório, isso chamou muita atenção. E eu fui mostrando, falei, caramba, olha isso aqui, 7ª parcial do dia. Tem isso na sua clínica? Não. Faz a diferença? Com certeza. Inclusive, estou aqui hoje. Então é sobre isso, pessoal. É sobre acompanhar, entender o que está acontecendo no jogo. Beleza? Deu tempo da galera tirar print, né? Agora, a gente falou muito sobre liderança, e entendendo que liderança é muito, tem a ver, né, tem muito a ver com comportamento. É importante a gente fazer uma reflexão. Eu vou fechar com um vídeo do Joel, eu até compartilhei nas minhas redes sociais esses dias. Não é um vídeo novo, inclusive, mas fazendo uma autoanálise hoje, o que realmente precisa mudar no comportamento de vocês para esse segundo bloco de 2026, para esse segundo semestre, para que você possa realmente acelerar suas metas. Tirar do papel o que foi planejado. É sonho ou é delírio o que foi colocado ali? Quais são as decisões? Isso eu quero no chat, tá, pessoal? Decisão no chat, é compromisso público. Quais são as decisões? Quais são os comportamentos? O qual comportamento que precisa mudar? Nossa, tá comportamento. Calma aí, gente. E é bom que aqui ninguém dá um sinal, né?
Mas que a gente resolve na hora. E aí, chat? Agora é o momento do chat. Aí some, né? O último chat foi 8h44. Vamos lá. Compromisso público. Preciso ser mais disciplinada. Estamos falando de uma nutricionista, hein? Está sempre juntos e de olho. Assumir para ser responsabilidade da mesma forma que o artilheiro define o jogo. Constância. Pode ser melhor. Tá faltando gente. E é engraçado, ó. Aliás, não é engraçado, né? Não é aliás, é normal ver que quem coloca no chat é quem está no ranking. É quem está com crescimento covarde nesses últimos anos. Não é à toa. Compromisso público, acordar mais cedo. Até porque está trocando, né, a ordem, né? Do treino, principalmente. Ser mais ambiciosa. Gostei disso daqui, hein? Gostei disso daqui. Gostei da ambição. Melhorar processos, organização e liderança. Pode subir mais. Falar o que é preciso, com certeza. Gente, evitar conversa difícil não muda nada, tá? Não resolve nada. E eu aprendi isso com a minha liderança. Em todos os aspectos. Evitar conversa difícil não muda nada, não resolve nada. Só adia o sofrimento. E vira bola de neve. Traçar meta, engajar, acompanhar de perto. Ser resiliente nas vendas. Ajustaria mais um ponto, tá? Alinhar a expectativa também é importante. Prospectar mais. Mais quanto? Persistência e determinação. Ok? Confiar mais em mim mesmo e persistir, não desanimar. Organização e liderança e melhorar processos. Alinhar melhor com o meu sócio. Estava falando isso agora há pouco, tá? Numa última mentoria antes de entrar aqui. Casais, sócios, parceiros precisam estar com a visão sempre alinhada. E isso é todo dia, tá, pessoal? Não é um evento. Não é uma reunião extraordinária. Não é uma reunião de condomínio, tá? É todo dia. Todo dia. A gente treina junto? Todo dia. A gente faz reunião? Todo dia. A gente se fala? Todo dia. A conversa fixada do meu WhatsApp, a primeira mensagem, a primeira conversa do meu WhatsApp é do Rafa, nem da minha esposa. Então é todo dia, pessoal. Porque é fácil, tá? Sair da rota. Tomem cuidado com isso. Difícil, Dani, você sabe. Precisa escutar mais. Boa, Raquel. Tem mais gente aqui que não colocou. O pessoal que está chegando hoje, tá? Ó. Câmera aberta, interação, participação, ambiente seguro, compromisso público. Esses são alguns dos elementos que a gente trata aqui toda semana. E lembrando que esse compromisso não é comigo, não, tá? Isso aqui está gravado. É com cada um de vocês. Até porque o benefício é de quem? Exato. Então, se o benefício é para vocês, se mexam, né? É isso. Só lembrem quando vocês comprarem o barco de vocês, o helicóptero de vocês, o jatinho de vocês, entendeu? Forem para as viagens internacionais. Só lembrem, tá? Só lembrem, só lembrem. Só um detalhezinho aqui, tá? Só para não deixar passar, né? Tem uma churrascaria que eu vou visitar no Rio de Janeiro daqui a um tempo, entendeu? Tem uma fazenda que eu vou visitar nas férias de fim de ano. Então, assim, tô gostando desse negócio. Isso aqui é muito bom, tá? Quero que vocês cresçam muito, gente. Vocês não têm ideia. A pessoa que mais torce, mais vibra com o crescimento de vocês somos nós. A gente vibra mais com a meta de vocês do que com a nossa. E olha que a gente acabou de bater o recorde da vida. Que a gente vibrou mais com o recorde de vocês. Podem ter certeza disso. Beleza, até o final do ano sai você linha. Até o final do ano, não, meu amigo. O final do ano tá muito longe. Isso aí é para ontem. Inclusive, sábado. Aliás, é sábado? Sábado tem o encontro da galera do Rio. Então, se mexam.
Alinhe isso lá e defina uma data. Até o final do ano tem muita água para rolar. A gente já vai estar buscando outra meta. Muito bom. O vídeo que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, para a gente poder fechar nosso bate-papo de hoje, espero que vocês tenham gostado, inclusive. Sempre importante estar aqui, poder trocar um pouco mais com vocês, a gente se falar mais. Já fazia um tempinho que eu não aparecia, mas vamos lá. É esse vídeo aqui, ó. Se liga. Você já parou para analisar quanto você melhorou do ano passado para cá? Do semestre passado para esse semestre? Eu sei que cobrança é importante, eu sei que você se cobra e é importante você se cobrar. Mas será que você também está celebrando da mesma maneira que você se cobra? Você já olhou para trás e viu o quanto você melhorou de 6 meses para cá? Volume de livros, quantidade de estudos, o que você fez no seu trabalho, progressão, perspectiva financeira. Continua, todo dia um pouquinho. Quando a gente faz um zoom out da vida assim, ó, zoom, e fala, caramba, parece que eu não tô progredindo, mas comparado com 6 meses atrás eu progredi pra caramba. É isso aqui que eu vim falar pra você. Continua firme, dia após dia, no detalhinho, tijolo por tijolo, mas lembra que você já avançou pra caramba. E se tem uma coisa que é importante para nossa motivação, é o senso de progresso. Passei para te lembrar isso. Continua. Vamos que vamos. Senhores, sempre um prazer. Uma ótima noite a todos. Lembrem disso. Celebrar também é importante, autocobrança é importante, autorresponsabilidade é importante. Liderem pelo exemplo. Busquem ser cada vez mais exemplo em todas as áreas. E isso começa de dentro para fora. A liderança que acontece na empresa é a mesma liderança que é reflexo na nossa casa. Então, é tudo um conjunto só. O que parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tragam significado para as metas, tragam significado para os alinhamentos em equipe. Cuidado para não cuspir em regra, que as pessoas estão esperando só um deslize, só uma casquinha de banana para apontar. E quem está à frente, quem se expõe, está suscetível a isso. Então, se blindem, se guardem sobre isso também, que é importante, tá? Que o time de vocês olhe para vocês da mesma maneira que esse último vídeo aqui que eu compartilhei da Vitória. Eu sei que tem várias pessoas que fazem isso aqui. A Dani, a Alexandra, o Andrei faz na clínica dele, o Júlio. Todo mundo que tem time aqui senta junto, cobra, cola. Fiz esse vídeo mais para realmente contextualizar, mas é importante que o time de vocês olhe com admiração. E isso, sem dúvida alguma, é algo que a gente conquista, tá? Não tem como comprar isso de ninguém. Beleza? Então, para quem está chegando hoje, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, galera nova que está aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estamos só começando a nossa jornada de 30 meses, jornada de 12 meses, jornada de 5 anos. Tem gente que está com a gente indo para o 6º ano, tá? Eu quero que vocês fiquem cada vez mais tempo aqui. Beleza? Nos vemos no próximo encontro, numa próxima oportunidade. Vamos para cima. As decisões não são para encher papel, hein? Não são para encher o chat, hein? Quase não saiu agora. Não são para encher o chat. Então, se mexam e vão para cima que a gente está só começando. 6 meses, pessoal. Palavra, recorde. Pega uma meta, aumenta a ambição, vá buscar. Está aqui para isso. Está aqui para coisa grande. Se for coisa grande, lá ele, chamem, que o suporte está on. Turminha da 5ª série aí entendeu a referência. Beleza, Vascão? Acorda, hein? Acorda, meu amigo. Eu sei que você está cansado. São 9h10. Vou deixar vocês descansarem. Vamos para cima, pessoal. Ótima noite. Até a próxima. Valeu!